iniciando mais um podcast Iceberg na tarde chuvosa de Porto Alegre. A gente tem recebido um monte de mensagem. A gente não, né? Que é o Alexandre que cuida dessa parte aí. Falando que a gente tá aí uma semana sem gravar, mas é porque tá muito corrido. A galera tá se organizando, o pessoal tá se organizando. Quem quer concorrer, dessa vez está se adiantando, já está uma eleição um pouco diferente para 2024. Passamos agora no domingo a eleição para conselheiros tutelares, que é uma eleição muito importante, não só pelo o que representa o conselheiro tutelar, que a gente sabe da importância, né? Os números eu achei até um pouco assim, bem desmotivadores, né? Vamos pegar a situação de Porto Alegre, aí a gente tem aí mais ou menos de 900 a 1 milhão de eleitores e 49, quase 50 mil pessoas foram votar. O que significa nada para uma função que é tão importante, né? Infelizmente ainda não foi decidido que, para mim, teria que ser uma eleição obrigatória, né? Pela necessidade que tem, assim, que a gente sabe que é com as crianças e os adolescentes, mas trazendo para o nosso lado um pouco mais da política partidária aí a gente começou o termômetro da eleição de 2024. Porque a gente sabe que tem muito vereador que está se preparando e prefeito, que coloca seus parceiros para concorrer ao conselheiro tutelar e ver a sua densidade de votação, densidade demográfica aí. Então, aqueles que pensam que não tem nada a ver ou que não estão ligando para isso, Porto Alegre, presta atenção, tá? A esquerda encheu os conselheiros tutelares. Tá lotado de galera da esquerda. Então, a gente que faz análise do cenário já está demonstrando que 2024 tem jogo para todos os campos, né? Prefeito Melo que se atente aí nessa condição. Eu espero que veja, né? Porque eu estou dando a dica de graça aqui para ele, para ele dar uma olhada. Mas vamos lá. Hoje estamos recebendo aqui Antônio Augusto Meyer dos Santos, doutor, né? Assim, o Alexandre falou para mim assim, olha só, a gente tem que trazer o doutor Augusto. Eu, não, só um pouquinho, Alexandre. Ele é o maior de todos. E aí, quando chegou aqui, ele ficou super faceiro, né? Falando, toda vez que tem que chamar o doutor para ouvir, troca de partido, isso, aquilo, outro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar aqui do Iceberg. Eu entendo que é uma ferramenta importantíssima, pioneira e, sobretudo, inteligente. A inteligência faz parte de qualquer tipo de atividade humana. Então, vocês têm aqui uma ferramenta plural, importante, e com relação ao que o Alexandre disse, é bondade dele. Na verdade, eu gosto de ser advogado, eu procuro me manter sempre muito atualizado em termos de, evidentemente, legislação e jurisprudência. E ao longo da minha atividade profissional, eu sempre procurei manter uma linha reta e vertical, de postura como advogado. Então, eu preservo isso e foi uma opção profissional e eu a exerço com muita felicidade e com muito entusiasmo. Sim, quando nós estávamos falando aqui no bastidor antes sobre a gente se preparar e quanto que a gente, né, pensou nesse podcast de deixar as pessoas preparadas, e a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento, eu, doutor, aqui, que o antecipado, o processo organizado, ele não sai caro lá no final, né, nas nossas contratações, inclusive, e também tem uma chance maior de se sair vitorioso, né? Tem um episódio que diz respeito a uma síntese desse raciocínio, que é o seguinte: a organização, ela possibilita, ao longo do caminho, do itinerário, a possibilidade de ser repensado. Agora, se tu fores pensar a estratégia no curso da execução, é muito mais difícil, porque as alternativas ficam restritas. Então, eu tenho uma convicção assim absoluta, pragmática com relação a isso. Quem negligencia no planejamento vai penar na execução daquela tarefa, porque ela não foi pensada, refletida, organizada, debatida. É fundamentalmente isso, porque o processo eleitoral, tu mencionaste agora a eleição para conselho tutelar. As pessoas não valorizam esse tipo de escolha. Entretanto, ela é muito importante para um segmento social muito importante. Na perspectiva do processo eleitoral, é tímido o desempenho da participação popular. Isso aí. Mas deveria ser muito mais robusto, porque o ato de votar, ele é um ato magno. Eu ouço, muitas vezes, e com enorme frequência, seja em ambiente mais, digamos assim, não eleitoral, e no ambiente eleitoral também, as pessoas dizem, vou lá votar e vou me livrar disso no domingo. Ok,
É uma perspectiva de examinar o processo eleitoral e o direito de votar. Entretanto, qualquer mandato eletivo que é conferido, ele é conferido no mínimo por 4 anos, a exceção dos senadores, que são 8. Então, é um cheque em branco, que a pessoa vai lá, hoje nem fila tem, porque é raro ter algum tipo de fila em sessão ou zona eleitoral, é rápido, mas as pessoas ficam, assim, contrariadas. Então, primeira coisa, vamos pensar, então, no voto facultativo. Vamos nos organizar e postular isso. Assim como postular candidatura avulsa ou independente, que é uma coisa que eu defendo, que eu escrevo, que eu estou aqui sustentando, que eu penso que é viável numa democracia, se é para valer, tem que sustentar o voto pela candidatura avulsa ou independente. Mas o sufrágio na escolha do conselheiro tutelar, ele é importante, porque o conselheiro tutelar é remunerado pela Fazenda Municipal, tem mandato, tem responsabilidades. Opa! Então não é uma indicação, não é uma escolha, uma contratação, não é voto. Então é importante. Só que as pessoas não se deram conta disso ainda. É importante. Qualquer voto é importante. Em eleição, seja para preenchimento de mandato eletivo de representação popular, ou seja mandato eletivo relacionado a uma função pública, que é indelegável. O conselheiro tutelar, ele tem uma responsabilidade que é indelegável. Isso. Só ele pode exercê-la, pela força do voto e do estatuto. Então é importante, mas não tivemos 50 mil eleitores num universo de 1 milhão. Então, é uma manifestação pífia, tímida, absolutamente desproporcional, seja a letra A, a relevância do cargo, letra B, ao universo eleitoral, letra C, uma capital de Estado. Uhum. Eu sempre falo assim que as pessoas elas não podem reclamar depois, né? A gente escuta isso desde quando a gente é pequeno, assim, se não participou, depois não pode reclamar, né? Não pode. Pelo menos ir pro debate, ver o que é, né? E essa coisa de realmente assim, vou lá me livrar. Eu acho muito interessante, porque a minha avó tem 84 anos e ela adora ir votar, porque ela falou que até ela morrer, ela vai exercer essa função, porque a gente fala assim, não precisa mais votar com 80, já não tem mais mandato, né? Já estamos fora do jogo. Eu faço questão de ir lá escolher quem vai ser o meu representante, né? Se todos tivéssemos esse pensamento, tanto que agora também, para a conselheira, ela também fez questão de fazer a participação dela. Então, é esse pensamento que as pessoas têm que ter. Quem vai te representar? Né? Eu já olhei as propostas daquela pessoa, eu já vi o que ela fez ou o que ela vai fazer, ou será que ela é uma novidade que talvez vem trazendo algo que não tem ainda, né? Que não foi exposto ainda nesse meio? A política, ela tá sendo assim, parece que empurrada, né? Empurrada. E a mídia social tá cada vez ajudando mais isso, assim, para as pessoas, não quero saber, não... Cada dia é mais difícil. Exatamente. Mas temos o iceberg. Vocês têm aqui uma ferramenta de formação pela pluralidade que vocês proporcionam e mais, um debate cru, franco, direto, na veia, que é isso que precisa. É uma questão relacionada, sobretudo, à franqueza. Sim. Porque a política, o Mário Vargas Llosa, ele, indiscutivelmente, é uma figura proeminente não só na literatura, no romance, mas também na literatura política, no ensaísmo. Ele é ensaísta. E ele traz lá uma referência às tantas lá que, hoje, para o êxito eleitoral, muitas vezes, a divulgação da pré-campanha ou mesmo da campanha, ela pode ser disseminada com vulgaridades, com inconsistências, porque é o que vale. A rigor, isso é triste, porque o que se observa é, num contexto, por exemplo, de composição de casas legislativas, algo medonho, de ruim. Foi depauperando, foi se tornando ruim. E não há consistência. Se observa aqui ou acolá uma vereadora, um vereador, uma bancada, nichos de qualidade e de desempenho parlamentar dignos de elogio. Porque, do contrário, o que se observa é uma vulgarização, é uma inconsistência, o despreparo, a total falta de aptidão para o exercício do mandato. Eu tenho convicção de que a pessoa, para exercer um mandato eletivo, não basta ela ter a pretensão ou ser competente, ela tem que ter aptidão. Tem que ter aptidão para o exercício do mandato eletivo. Tem que saber que há uma parcela enorme de renúncia da sua vida privada em nome do outro, que é o coletivo que te elegeu, porque o povo é que vota. Então eu tenho convicção disso, mas, infelizmente, por conta, inclusive do que tu mencionaste, de um certo estímulo a esse tipo de comportamento. É preciso que haja uma reflexão em torno da aptidão da pessoa, da vida pregressa da pessoa, e saber se ela realmente, pelo que ela fez antes, justifica ela, para o futuro,
ter a procuração de pessoas que ela nem conhece, porque o universo do voto é secreto. Então, votei na senhora, votei no senhor. Muito bem, uma revelação espontânea. Agora, de um modo geral, não se observa mais isso. Não sei se é porque eu sou mais velho, ou exigente, ou chato, talvez, mas o que eu penso é que a qualidade ela tem que imperar no exercício dos mandatos. E há um sem número de indagações que as pessoas precisam fazer, e o momento de fazer isso é realmente na campanha eleitoral. Chamar o candidato, se ele está passando... Perguntar para ele. Porque, às vezes, uma pergunta queima-roupa surpreende. E no exercício do mandato ele não vai esquecer. Eu tive clientes que concorreram e que, durante as campanhas eleitorais, foram alvo desse tipo de questionamento, de pergunta, e que, no exercício da atribuição, seja no legislativo ou no executivo, se lembraram daquilo. Por quê? Porque, de certa forma, foi uma pergunta diferente. Foi um comportamento de eleitor crítico, de postura. Então, é importante ter a postura. E o que eu mais noto, assim, depois, quando passa um pouquinho a eleição ali, é aqueles candidatos que foram eleitos a primeira vez, vamos pegar um exemplo, vereador, tá? Como eles se tornam maleáveis, eu vou usar a palavra assim, nas mãos daqueles que já estão há mais tempo. Então, se eles são oposição, eles vão conversando para daqui um pouco. Claro, eles são um mandato, querem mostrar o serviço, aquilo que eu falo. Tem que ter diálogo, né? De hoje em diante, tu é vereador, né? Foi eleito, tu é vereador de todos. Tem um nicho que votou em ti. Mas eu vejo assim... câmeras que eu vou e participo, assim, as pessoas se colocam como uns bonecos do executivo. E aí não tem mais o que tu pensa, como tu pensa, quais são os teus princípios, quais a tua ética. Não, eles falaram lá, fizeram uma reunião para nós, eu tenho que votar assim, eu vou votar assim. E que desconhecem, inclusive, as leis da Câmara de Vereadores, como que tem que ser. Tem um episódio que eu não vou contar aqui, que aconteceu há poucos dias, vou contar depois no off pro senhor aqui, porque esse programa é meu, eu faço o que eu quero, sempre digo, né? Esse que eu vou. Que, assim, é inacreditável tu desconhecer um estatuto ali, né, as leis da tua Câmara de Vereadores, que tu estás presidente. E aí tu fica assim, e aí depois se vendem na internet coisas absurdas, porque o eleitor lá na ponta, ele não tem obrigação de saber tudo. Ele não sabe tudo. Se não tem um iceberg para mostrar para ele como é o bastidor, ele não sabe. Ele vê o que a mídia tradicional fala, a mídia da cidade, que muitas vezes pode estar vinculada já ao executivo, que quem faz a contratação maior é o executivo, né? Quem é que dispõe do orçamento no município? Isso aí, né? O jornalzinho da cidade é desse tamanho. Faz um contrato com a prefeitura, que é o que tem mais poder aquisitivo para poder pagar. Tu acha que vai sair coisa da oposição? Ou que vai sair a sujeirada da prefeitura de alguma coisa assim? Não vai. Não acontece. Então, chega lá, ela pode até ter um certo pensamento, assim, eu vou agir dessa maneira, eu estou vereador nesse momento, mas em questão de meses a gente já nota que já foi. Eu vou fazer o que a internet está falando, o que eles estão me falando, eu vou postar vídeo toda hora, eu vou postar vídeo na enchente, eu vou postar vídeo na estiagem, eu vou postar vídeo, e aí não tem coerência e nem políticas públicas aplicáveis, né? Mas tu mencionaste no início aqui da tua asserção aqui uma coisa muito importante. A rigor, o que se observa é que, sobretudo em casas legislativas, desde o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, passando pelas assembleias e câmaras municipais, em inúmeras situações, talvez a grande maioria, me arrisco a sustentar isso, abdicam do papel máximo do poder legislativo, cuja matéria-prima é legislar. Abdicam daquilo. E ou é maioria, minoria, governo ou oposição, abdicando da prerrogativa básica, que inclusive sustenta histórica e secularmente a função do legislativo, que é ser legislador. E tem uma crítica também que é vertida, muitas vezes de maneira impensada, que é o fato de criticar parlamentares que exercem mandatos há um certo tempo, como se fosse pecado, crime ou algo abominável. O certo é que as casas legislativas, para que tenham êxito e respeitabilidade, elas necessitam ter uma mescla, um temperamento entre o experiente e o novato, entre a madura e a nova. Por quê? Porque é essa dialética que vai formar justamente aquilo que tem de conteúdo na sociedade, que são as gerações. É inexorável falar em gerações. Os períodos são geracionais. Nas casas legislativas, me refiro a um senador, a um deputado federal, estadual, a um vereador. Ter 3, 4, 5 mandatos não é problema. Pelo contrário, há um equilíbrio nisso. Como o Senado tem uma certa reserva, pela circunstância constitucional, de termos desde o início da República, não vou nem falar do Império, mandatos de 8 anos. Eu tenho um livro
chamado A Reforma Política que o País Necessita, onde o capítulo 2 diz respeito à redução do mandato de senadores de 8 para 4 anos. Porque o mandato de 8 anos ele petrifica. Então, se tu tens um mandato, um segundo mandato, um terceiro, tu tem 24 anos. É um período geracional. Me parece demasiado. Então, eu imagino que a adequação seriam 2 mandatos, certo? Com um intervalo, volta. Claro, são 8 anos. Então, a presença de um parlamentar com experiência, que conhece o regimento interno, que foi presidente da casa, eventualmente presidiu o executivo na sua esfera de responsabilidade, foi governador interino, foi prefeito interino, presidente da República interino, isso forma, dentro da personalidade política daquela criatura, uma maneira diferenciada de ver a composição do próprio legislativo, porque tem uma responsabilidade maior. Sim. Então, eu vejo que isso precisa ser resgatado, sob pena de se criar uma imensa vala. E isso não tem conserto depois. Então, nós estamos diante de um momento paradigmático que é importante a eleição municipal, porque é no município que é feita a política mais visceral, mais imediata, mais instantânea, mais direta. Então, a eleição para vereador é muito importante. E penso, se tu me permite, só para encerrar essa participação nesse item aqui, quando se fala em eleição simultânea para presidente da República e vereador, isso é uma tolice, isso é uma heresia, porque o discurso da eleição presidencial ele não tem combinação com a discussão do IPTU ou da planta do plano diretor no município. Tu não pode rifar o deputado estadual, rifar o vereador. Tu tens que ter eleições como são aqui no Brasil. Me parece que poderia haver uma evolução estabelecendo, quem sabe, a eleição do legislativo separada do executivo. Mas isso é mais adiante. Agora, as pautas dessa... Agora esse assunto volta à tona. Esses dias eu li agora, há uma semana, um artigo de alguém sustentando essa unificação. Primeiro que isso encarece a eleição, porque o software da urna eletrônica tem que ser reformulado, isso custa. Sim. Em segundo, que vai ser necessário mais tempo, porque tu vai preencher mais cargos, é mais tempo na fila, na urna eletrônica. Tu vai resgatar as filas que hoje estão praticamente em extinção, porque a Justiça Eleitoral redistribuiu de maneira muito inteligente as sessões, ficou mais fácil. Sim. Então, tu não pode ter o discurso do vereador combinado com o discurso do deputado federal, do senador, do presidente, do governador. Não sabe, não é possível. Não, as pessoas não vão ter nem vontade de votar, porque assim elas já... Quantos que a gente tem que votar, então? E as perguntas, né, quando chega na época eleitoral, assim, que nem agora para governo, em quem que a gente vota primeiro? A gente vota para deputado estadual, para deputado federal? Imagina ter que votar para vereador, para prefeito, deputado, né, federal, aí estadual, aí vem... esse tem 5 dígitos, esse tem 4, né? Aí volta lá com 2 dígitos. Tá, e se eu votar o número do prefeito, o número do presidente, aí eu vou trocar. Pronto, né? Está feito o problema. É um grande problema mesmo. E agora a gente teve, por último, agora essa semana aqui, o adiamento dessa mini-reforma eleitoral. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu olhei e não vi vantagem nenhuma, né? Falei ontem, bom, eu não vi vantagem nenhuma aqui, né? Nas preposições que tinham ali, né? Olha, muito boa pergunta. Com a franqueza que me é própria, eu vejo que de mini, primeiro, eu não tinha nada, porque era um enorme de um projeto, com erros de concordância verbal, nominal, acentuação, pontuação. Eu diria que é um embuste, aquele projeto. Foi uma discussão periférica, superficial, subtraindo a prestação de contas intermediária do dia 15 de setembro, estabelecendo alguns permissivos absolutamente repugnantes com relação ao sistema de fiscalização, subtraindo obrigações que são importantes. Tudo aquilo que foi postulado no passado, de repente, ia ser ruído agora. Em nome do quê? Qual a justificativa do interesse público para um projeto que subtrai transparência em prestação de contas? A segunda questão. Perdeu a oportunidade o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados. O Senado foi lúcido e obstruiu aquilo. Seria assodado um debate que, evidentemente, ia alterar na vértebra a composição da ideia oriunda da Câmara, ia ter que votar, voltar, enfim, improdutivo. O projeto, na verdade, muito mais um grande retrocesso de qualquer evolução. Não vi virtude alguma, a não ser, e falo nominalmente, topicamente, o período de antecipação das convenções, Isso aí. de modo a facilitar, a racionalizar o trabalho dos partidos políticos, das coligações majoritárias, das federações proporcionais e, sobretudo, da Justiça Eleitoral, para examinar os registros de candidaturas. Porque a eleição municipal, zonas eleitorais que às vezes tem 3, 4, 5, 6 municípios, é uma sobrecarga dentro do cartório eleitoral.
Dentro de um tribunal regional eleitoral, quando vem recurso de registro indeferido, mesma coisa. Tem que julgar de maneira, às vezes, exaustiva. Não é necessário isso. Antecipa o prazo das convenções, tal e qual como acontecia no prazo original da Lei 9.504, lá em 1997, que foi sendo subtraído, enxugado, desidratado, se tornou agora 20 de julho, 5 de agosto. É humanamente impossível um cartório eleitoral dar vazão a um volume enorme de registros, documentação, impugnação, trâmites processuais com prazos para cumprir sob pena de nulidade. Então, o mais sensato seria ter sido tratar talvez só disso, recuando o prazo lá para o início de julho e viabilizando com que a Justiça Eleitoral tivesse possibilidade de maior tranquilidade no seu trabalho, porque aquilo ali deságua dentro do cartório eleitoral, inviabiliza toda e qualquer outra tarefa. Então, os servidores ficam exauridos, os magistrados, às vezes, têm que ser substituídos, porque tem juiz em licença de maternidade, tem juiz em processo de remoção, enfim, racionaliza. Mas nem isso vai acontecer esse ano, porque o Senado, de uma maneira que me parece sensata, Sim. entendeu que, diante do contexto da baixa, eu vou ser educado aqui, da baixa qualidade semântica do conteúdo do projeto, ele muito mais significaria retrocesso na legislação do que avanço. E o processo legislativo, até onde eu aprendi na faculdade, e tive excelentes professores, o processo legislativo é uma ferramenta para aperfeiçoar a lei. Porque a lei, como ela é produto humano, ela tem falhas, erronias, equívocos, omissões. E o processo legislativo serve justamente, fundamentalmente, eu vou dizer sob esse advérbio, que é para reformular aquilo que não vem funcionando, adequar, evoluir, acrescentar algo que possa, então, por exemplo, acrescentar a tipificação da fraude às condutas de gênero. O Tribunal Superior Eleitoral, entre o primeiro semestre e agora neste segundo, já julgou e determinou a alteração em mais de 30 municípios do Brasil pelas fraudes às cotas de gênero. E se criou dentro do Tribunal Superior Eleitoral, a partir dessa exasperação de processos, a identificação de parâmetros de fraude no registro coletivo proporcional. Aquilo era importante o legislador ter se debruçado cientificamente e atribuir uma conceituação, um tipo infracional, de modo a facilitar o trabalho da Justiça Eleitoral e fazer com que os bons candidatos e boas candidatas de um cenário eleitoral não sejam prejudicados por uma meia dúzia de mequetrefes que vulnera, que rompe a idoneidade do processo eleitoral e frauda o registro com candidaturas laranjas. Então, perdeu a oportunidade. Esse assunto que era para ter sido debruçado, com certeza, se essa matéria tivesse sido lidada com seriedade lá na Câmara dos Deputados, evidentemente que ela desaguaria com outra perspectiva no Senado e haveria uma conjugação de esforços buscando aperfeiçoar esse mecanismo que é contemporâneo, que é atual, que é inquietante, porque envolve fraude, e, ao mesmo tempo, a questão da antecipação das convenções. Racionaliza para partido político, que vai equacionar melhor a sua nominata, vai fazer uma triagem talvez com mais critérios e, ao mesmo tempo, o resultado disso, que é o produto da convenção, resulta lá na Justiça Eleitoral com mais tranquilidade para que a Justiça Eleitoral não chegue, assim, na embocadura do mês de setembro, tendo que julgar recursos de candidatura ou registro de candidatura, cuja convenção se deu em julho. Para quem está nos assistindo, né, a gente vive nesse momento ali que é das convenções, é um prazo muito apertado, né? E agora vai ter uma diminuição, né, no número de cadeiras disponíveis para cada partido. Então vamos pegar Porto Alegre aí, são 36 vereadores, é o número de cadeiras mais um para cada partido. Município pequeno, se na tua cidade tem 9 vereadores, é 9 mais um. Então aqui já deu uma cortada aí naquele balaio de gato que eles faziam com todo mundo concorrendo. 50 candidatos, 35, né? Município de 9, sei lá, de 9 vereadores, tinha 35, 40 em cada partido, né, concorrendo. Então isso já deu uma enxugada pro partido balançar aí e cair uns para fora, né? Então vocês vão ver que vai ter mais procuras de partido, vai ter mais partidos aí abrindo
As executivas no município e tal. Aí vem essa questão também, que agora o doutor trouxe para nós, que eu falo assim quando eu chego no município. A gente tem que botar o gênero. Eu falei, vocês sabem, né, que o gênero pode ser mais mulher do que homem. É gênero, não significa de mulher. Mas tem uma coisa que eu falo que eles dão risada e depois eles me perguntam se é verdade. Falo assim, só cuida que a tua candidata tem que ter no mínimo 18 votos. Senão o Ministério Público automaticamente já abre uma investigação porque ela vai ser laranja. Eu vou falar pra vocês, a pessoa que tá lá concorrendo, que deu o nome, ela não sabe disso. E depois, quando estoura, ela tá ali olhando, tá? Com o Ministério Público na porta dela batendo e a galera puxando ela, vem cá, por que tu concorreu? Mas que raciocínio, quero te parabenizar. O teu raciocínio, ele traduz a jurisprudência mais atual do Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos uma classificação de mulheres, sobretudo, algumas delas não sabem que são lançadas no DRAP, que é o documento lá que resulta no registro da candidatura. Ela não sabia que tinham pego o CPF dela, o nome dela, lançado-a como candidata. Lá no Candex, escreve Exato, lá no Candex. Ela não sabia. Aí, quando se depara com um fato desses, ela é surpreendida e fica, obviamente e legitimamente indignada, porque ela foi alvo de uma trama. Lançaram o nome e o número do CPF dela para preencher vagas, e ela se vê, de repente, num município pequeno, alvo de uma trama, onde ela vai parar na Justiça Eleitoral. Agora, tu mencionaste um outro ponto que eu quero desdobrar ele, pioradamente, como diria o nosso Dorico Paraguaçu. Há casos de candidatos e candidatas que disputam a eleição no fio da lei, obedecendo à legalidade da Lei 9.504, e as resoluções do tribunal. Propaganda, registro, prestação de contas, arrecadação de valores. Tudo tal e qual como a lei determina. E muitos deles e delas são eleitos. Sabe o que o Tribunal Superior Eleitoral tem determinado? A cassação de todos, a nulificação de todos os votos. Eu estou agora reeditando meu livro sobre campanha eleitoral e me debrucei muito fundamente na questão das cotas de gênero, ou reserva de gênero. Que também tu fizeste aqui uma ponderação inteligentíssima. Não é 30% de mulheres e 70% de homens. Em 1995, a Lei 9.100, que foi a última lei ordinária comum, e aqui não é depreciar, lei se classifica como complementar, delegada e ordinária. A Lei 9.100, uma lei ordinária, que disciplinou o pleito de 1996, estabeleceu pela primeira vez a reserva de gênero, e ela expressamente consignou 20% para as mulheres. E aí se criou a ideia de que os percentuais são das mulheres. Não, os percentuais são de gênero. No mínimo 30% de um gênero, no máximo 70%. E a tua perspicácia aqui é importante porque resgata isso, porque fica a ideia, não, 30% de mulheres. Não, é 30% de gênero, é 70% de gênero. E aí, fechando o parênteses, retomando com os casos concretos, o que acontece? A vereadora, o vereador sabe pelo jornal que foi cassada. Teve um episódio recente, um mês e meio atrás, que eu li um jornal do município, onde houve a cassação, no interior do Brasil, na Bahia, que um vereador da oposição pediu questão de ordem ao presidente da Câmara. Senhor presidente, questão de ordem. Não, já encerrou a votação. Não, uma questão de ordem que diz respeito à Vossa Excelência. Pois não? Acabei de saber aqui na internet aqui que o senhor foi cassado, o TSE cassou a chapa toda do seu partido, o senhor não é mais presidente da Câmara. Por quê? Porque o DRAP, que é o documento que registra, o demonstrativo de registro de atividades partidárias, é um documento obrigatório para o registro da candidatura. É o documento que formaliza os registros da federação ou do partido. O TSE determina a nulificação de todos os votos e a extinção dos mandatos. Pessoas que não violaram a lei, que participaram da campanha eleitoral na forma da lei, são alvo, são, na verdade, lesadas por fraudes. E este assunto, que tem uma profundidade incrível, imprescindível, é contemporâneo, a Câmara dos Deputados não se debruça. Ou seja, aquilo que nós mencionávamos desde o começo, e tu mencionaste aqui com muita propriedade. O que interessa é a internet, a postagem, é o vídeo, a essência do mandato, que é a matéria-prima do Poder Legislativo, legislar, é um plano secundário, ou muitas vezes nem secundário. Não tem políticas públicas, né? Tu pergunta, chega lá, tá, mas qual que são, o que tu já fez, quais são teus projetos? Não, isso aí depois eu vejo. Eu já peguei cliente que tinha um projeto em 4 anos, tá? Qual que é o teu projeto?
que tu fez aqui? Deixa eu entender o que tu fez como vereador, já que tu quer ser prefeito. Não, eu tenho um projeto só. Tá, mas o que tu fez nos 4 anos, então? Sabe o que ele fez? Gravou vídeo. Lacrou, botou palavras de impacto, foi pra rua, foi pra enchente quando teve. E o pessoal fica olhando aquilo ali e acha que é verdade. Ah, pois é. Acreditam. Eu sempre falo assim sobre a corrupção, porque muitas vezes quando, né, a gente tem amigos de todas as áreas, né, como o senhor também tem na família médica e tal, e eles falam assim, não sei o que a Isis quer isso aí na política, é só corrupção. Daí eu falo assim, cara, corrupto não é o político, corrupto é o eleitor. Olha, tu tocaste num ponto. Aí eles falam, Isis, mas tu tá falando que eu sou... Não tô dizendo que é tu, porque em todas as áreas tem gente boa e tem gente ruim. Mas tu entende que pro cara ser candidato, ele vai chegar lá no município pequeno e vai dizer lá pro líder da comunidade, eu quero os votos daqui, porque eu sou daqui, porque ele vai dizer assim, beleza, eu te apoio, vou te dar 30 votos aqui dessa comunidade, mas tá precisando de umas latas de tinta aqui pra comunidade. Se isso não é corrupção, não interessa se ela é de milhões lá ou se ela é pouquinho aqui. É corrupção. É lata de tinta, é telha. Tu tocaste num ponto importante da corrupção. A corrupção ela não é um fenômeno isolado, ela é um fenômeno coletivo. E na política, é preciso examinar esta corrupção enquanto espécie de manifestação humana. A corrupção é uma manifestação humana. A corrupção é ativa e ou passiva. Quando há um consórcio de interesses espúrios em torno dessa tal de corrupção, serve para quem está praticando-a, seja o polo ativo, seja o polo passivo. Tanto que a legislação eleitoral, o artigo 299 do Código Eleitoral, que criminaliza a compra de voto, e o artigo 41A da Lei 9.504, que é a versão civil eleitoral da corrupção criminal, falam na mesma coisa. A corrupção ativa, o corruptor, e a corrupção passiva, o corrompido, que aceita. Aí entram as gravações de telefone, de caneta, enfim, mecanismos de gravação hoje estão por tudo, disseminados e baratos, né? Sim. Se compra qualquer coisa dessas, baratere. Então, o que se observa nesse cenário é que a corrupção ela se tornou algo trivializado, banalizado. Tornou-se assim. Há, inclusive, claro, ao longo da minha trajetória profissional, eu não posso dizer que vi tudo. Eu vi muita coisa. Mas alguns episódios me impactaram, que eu atuei no polo ativo, tentando caçar mandatos eletivos a partir de práticas espúrias, corruptas. E alguns dados impressionam. Situações assim inimagináveis, porque as pessoas elas não têm a noção exata desses episódios. Tu lidas com uma matéria-prima, tu tens uma formação científica e tu é de campo. Tu sabe o que acontece. Eu, por desígnios profissionais também. Mas a maioria das pessoas não tem noção sequer do que é a parte visceral da campanha eleitoral mais chão, assim. Né? E a corrupção, ela hoje, ela adquiriu um patamar, ela adquiriu uma importância que ela interfere no PIB, não só do país, como da eleição. Tem custo. Eu, quando ficar inimputável, eu brinco, né? Eu vou lá na rádio, eu vou muito na Rádio Guaíba, eu sou cria da Rádio Guaíba, muito orgulho e alegria. Eu digo lá que eu, quando ficar inimputável, eu vou escrever um livro e eu vou, não sei se vou dar os nomes certos, se eu vou usar identificações assim e tal, mas eu já vi tanta coisa e essa corrupção ela aparece com muita frequência em processos porque há muita criatividade no componente da corrupção, muita criatividade, uma promessa, uma ideia. Então, tu mencionaste um ponto aqui que se nós não tivermos o iceberg aqui para disseminar informações e, sobretudo, um determinado segmento que se convença de que ele pode melhorar votando bem, mas não pensando assim, que saco, eu vou votar lá, mas eu vou para a praia. Tá, tu pode ir para a praia, mas tem que votar. Escolhe bem. Não escolhe porque é o mais bonito, a mais bonita. Escolhe pela aptidão, pela vida pregressa. Ele foi vereador outra vez, não se reelegeu porque concorreu a prefeito, mas agora ele quer voltar a ser vereador. Foi uma boa vereadora? Foi um bom vereador? Atribua-lhe o crédito e permita que volte. O teu prefeito ou teu prefeito exerce com dignidade, com altivez, tem tido desembaraço, reelege. A reeleição não é pecado. A reeleição não é alcunha. Não, reeleição é a possibilidade de tu plebiscitares o teu gestor ou a tua gestora. Foi bem? Merece recondução. Não é dádiva, é um direito. A Constituição incorporou o direito à reeleição. Admite. Examina. E os outros, as outras pretendentes, os outros pretendentes têm essa aptidão? Na dúvida, reconduz.
Ou fez um governo medíocre, inexpressivo, o secretariado é ruim, não tem capacitação, tira de cena e manda para casa. Tu tem opção. Agora, tem que ter consciência. Tem que ter consciência. Então, eu quero parabenizar o iceberg pela prestação de serviço público que faz. Porque as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a um determinado momento elas podem se convencer que nós estamos discutindo algo aqui pleno e racional, que é a melhora da vida pública. A melhora da vida pública passa necessariamente pelo aperfeiçoamento dos quadros que integram essa administração. E o voto é muito importante. O processo eleitoral ele começa agora em outubro, com a pré-campanha. Ele se estende longamente, a pré-campanha é extensa, a pré-campanha vai até julho, quando há a convenção. Sim, é mais pré-campanha, mais desgaste do que a própria campanha. Porque nos 45, tu só vai arredondar o que tu fez na pré-campanha. Ponto. Porque se tu não trabalhar na pré-campanha, não precisa ir para a campanha, que não tem campanha para ti. É aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores e aqui. A organização é fundamental. Não precisa ter rios de dinheiro. Não, tem que ter uma equipe que pense bem. Tu tens que ter as ferramentas adequadas ao teu município, à tua pretensão eleitoral. Tu não podes cometer erro de procedimento. Tu tens que ter uma contabilidade para efeitos de campanha eleitoral, uma contabilidade que tenha inserção na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na nomenclatura do processo de prestação de contas e de arrecadação, que não é a mesma nomenclatura, não é a mesma expertise da vida privada, é da vida pública. E uma questão relacionada à organização do calendário eleitoral na tua campanha. O regramento jurídico que faz parte da tua vida. Porque uma pré-campanha pode resultar, às vezes, num gasto indevido que vai resultar na cassação. Tivemos um episódio de uma senadora da República que foi cassada porque gastou mais na pré-campanha do que na campanha. É um leading case, é um precedente eloquente por conta do episódio. Então, isso existe. Então, é preciso que se estruture uma campanha eleitoral de modo profissional. Não quer dizer que isso seja exuberantemente caro. Não precisa. Normalmente é mais barato do que tu correr nos 45. Porque nos 45 o mercado já escolheu, né? As pessoas já sabem. Quem se preparou, se preparou. Nos 45, eu sempre falo, nos 45 tudo fica mais caro. Exatamente. Para nós que somos do mercado. E tem uma coisa assim que eu faço assim quando eu dou palestra, eu nunca levo uma palestra muito densa, com muita coisa, muita informação, né? Porque eu acho que o vereador ou o prefeito, que é essa eleição que a gente tem agora, em 2024, cada município tem o seu cenário, tem as suas características. Essa coisa que eles falam na internet, que eles vendem aí, que arrasta para cima e vem fazer curso aqui que eu vou te eleger, isso é tudo balela, tudo mentira, né? Porque, assim, tem a questão ali que uma família não se dá com a outra, tem a questão que partidos não se fecham, tem a questão que ficou fora, mas voltou e agora é a vez dele. Então, tudo é um cenário que tu tem que trabalhar de forma diferenciada, com pesquisa, com uma boa advocacia ali, né, para ver se está tudo certo com o teu partido, com uma boa contabilidade que entenda do processo eleitoral, que saiba como faz uma prestação de contas, que sabe como é que faz aí para colocar todos os dados que precisa lá para... Porque, gente, eu sempre falo assim, tem duas coisas que derrubam a candidatura. A contabilidade e a boca do candidato. Ponto. Né? Ponto. Às vezes tem mulher que derruba também, tá? Porque daí se o cara é meio sem vergonha, ou a candidata é meio sem vergonha, derruba também, que eu já vi. Mas assim, normalmente é a contabilidade, que não é bem feita, não é bem estruturado, porque daí vai lá para as contas já não deu certo, ou se não é o próprio candidato que fala alguma coisa que se tira do próprio jogo. Tu mencionaste um ponto importante. Vou puxar essa meada. Prestação de contas, documento, contabilidade. Isso é muito importante. O contador que atuará na campanha eleitoral, ele tem que ter inserção dentro do conteúdo da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, da Lei 9.504 e calcular as figuras abusivas de poder econômico. E levar em conta que o processo de prestação de contas, ele não é um processo cujo destino é a atribuição de um conceito de justiça. Não, é um conceito que diz o seguinte: contas aprovadas, aprovadas com ressalvas, contas rejeitadas e contas não prestadas. Há uma tendência do Tribunal Superior Eleitoral, e eu digo isso extraído da jurisprudência atualizadíssima do Tribunal, na semana passada, por um volume impressionante de contas julgadas não prestadas por deficiência documental. Imagina. Ou seja, quem não prestou contas não assume mandato eletivo, não obtém a certidão de quitação eleitoral da plenitude dos direitos políticos e da aptidão eleitoral. Ou seja, por uma deficiência sua, culposa, dolosa, uma erronia. Agora, se não tiver o apoio técnico de um profissional de contabilidade, vai ser pior.
Porque o que acontece? Essa restrição ela inviabiliza a candidatura, porque sem a certidão de quitação, tu não vai poder participar nem da convenção do teu partido. Então isso dificulta. Então há uma tendência cristalina do Tribunal Superior Eleitoral em tornar mais rigoroso esse episódio da prestação de contas e o exame dela sob a perspectiva do fluxo documental, que é ele que vai viabilizar a transparência das tuas manifestações financeiras. Sem isso, tu não vai ter condições de ter uma conta idônea. Não há pecado em ter conta aprovada com ressalva. Não há pecado. E isso também no interior é importante. As pessoas às vezes, mas a repercussão jornalística, a repercussão política disso, às vezes é arrasadora. Ter conta aprovada com ressalvas não é problema. O problema é não prestar as contas. E nem toda conta rejeitada traduz abuso de poder econômico. E nem toda conta aprovada não deixa de ter elementos de abuso de poder econômico. Verdade. Tem que dissociar as coisas. A conta aprovada não significa um salvo-conduto de atos pretéritos que são passíveis de apuração e investigação e, quiçá, condenação por cassação de mandato e torná-lo inelegível. A mesma coisa a rejeição da conta. Ela não é um elemento peçonhento. Faltou alguma coisa contábil. Não se quer dizer que é justo ou injusto. É contabilmente falando. Isso é muito importante porque a prestação de contas antecede a diplomação, que, por sua vez, precede a posse. Então, se tem conta rejeitada, toma posse. Se não prestou contas, não tem diplomação. É cenário jurídico, é racional. Mas eu quero deixar claro aqui, há uma tendência do Tribunal Superior Eleitoral em 2 tópicos que nós mencionamos nessa baita conversa aqui. Primeiro, a questão das cotas. O tribunal está intolerante com relação a essas fraudes. Intolerante. Há uma perspectiva iminente da expedição de uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, identificando os vetores da falsificação do DRAP, que é o documento, e a visualização da fraude da candidatura de gênero. Segunda tendência forte, a questão relacionada à declaração de contas não prestadas, não obstante estarem lá em protocolo, etc., mas por deficiência documental. Então, prestar atenção, isso não é difícil. E dentro da campanha, falando das cotas, é preciso ter uma fiscalização interna por parte dos filiados, dos pré-candidatos, e deixar claro, consignar até em ata, quem sabe, a preocupação com relação ao cumprimento desse episódio, relacionado ao artigo 10, parágrafo 3º da lei eleitoral, que fala textualmente da obrigatoriedade da reserva de gênero. Ponto. Esse é um assunto, como diria o Guimarães Rosa, isso é involtável no tempo. Não volta mais. Isso está consignado. Isso é uma demanda global. É preciso obedecer. É texto de lei. Diz a Constituição Federal. Legalidade. A lei eleitoral estabelece cronogramas. Um deles é a obediência no registro do gênero. Isso é uma coisa imprescindível. E aí, os episódios que eu mencionei anteriormente aqui, fruto de jurisprudência do tribunal, caçando e caçando e caçando, e o volume, todas as semanas, o tribunal julga 1, 2, 3 casos. Teve uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral que eles julgaram 5 municípios, com 5 cassações. Ou seja, 5 câmaras municipais que tiveram a sua composição alterada por recálculo de quociente eleitoral, quociente partidário. Sendo que pessoas absolutamente idôneas foram cassadas por conta, repito a palavra, de mequetrefes que, associados, criaram uma ruptura, vulnerabilizando um dispositivo legal. Sempre falam para o pessoal olhar, né? Quando entra, talvez eu vou nesse partido, eu vou nesse. Eu falo, cara, quem é que está na executiva desse partido? Tu conhece? Quem é que está assessorando ali? Quem é o presidente? Quem é que vai ser o financeiro? Porque esses caras podem derrubar o teu mandato. E quando o doutor fala que as provas documentáveis para aprovação da prestação de contas, até o vídeo que tu faz, guarda num drive. Porque o que vai acontecer? Eu tenho que comprovar que eu gastei isso com mídia, né? Exato. Os cards que foram... São coisas simples de se fazer, né? Eu tenho dúvida de como é que faço aqui. Agora tem a questão, aluguel de carro, como que é feito, né? Maior índice de rejeição de contas, aluguéis de carros. Não sabe como, né? Tem um percentual que tu pode colocar no valor de aluguéis de carros, Exato. né? Então, assim, conversa ali com o pessoal. Até vou fazer um merchan aqui, se o senhor me permite, né? Que a gente tem um parceiro que é da Redecente, que é do Guilherme, e que ele é o maior aqui do Rio Grande do Sul hoje, né? O maior do Brasil, né? Com seus afiliados aí, que é especialista só no eleitoral e consegue atender aí uma grande quantidade. Qual é o número dele?
de candidatos que ele atende em todo o Brasil? 100 mil candidatos é o número que ele quer chegar, né? 100 mil candidatos. Por quê? Porque tem um sistema automatizado que conversa, que ele passa o treinamento, que faz tudo certinho para não ter esse tipo de problema. O que ele nos adiantou quando ele esteve aqui, doutor? Olha só, a última eleição a gente teve problema com o Pix. Porque o Pix era CPF, tinha que ser só CPF, não podia ser número de telefone, tem que ter a comprovação que o dinheiro entrou para aquela pessoa, nananana. O Guilherme está fazendo um plano ali, fazendo um software, que ele mesmo, com a Essente, faz o Pix ali para tudo ficar, para a prestação de conta sair redonda. O Guilherme é mestre. É mestre, para não ter problema, já está no mercado, né? Já entendeu como é que é. E para facilitar também, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Antigamente dava-se cheque. Era aquele problema. Mas a questão é que ainda incidem alguns problemas que são absolutamente dispensáveis se o candidato, o seu partido, a federação ou a coligação da majoritária entender que é necessário constituir um contador, repito, com habilidade para lidar com a terminologia, com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que não são as mesmas das atividades privadas. Isso. Então, é imprescindível. Por quê? Porque a sistemática da prestação de contas na Justiça Eleitoral, muitas vezes, ela é aguardada, talvez assim, às vezes, com sangue nos olhos por aqueles que não gostaram do resultado do pleito e buscam na prestação de contas a localização de um falso problema, de um falso dilema, para impugnar alguém, criar um episódio, criar algo que não tem a dimensão que tem, mas acaba, aspas, virando algo que não existe. Por conta de um erro contábil. Agora, às vezes o rombo é enorme. Mas o rombo é enorme não por falta de advertência, não por falta de literatura em torno disso, ou porque todo mundo hoje tem acesso a essas informações de uma maneira ou de outra. Então, se o partido político não viabiliza isso, é preciso que o candidato, às suas expensas, tome essa providência para que ele não tenha um dissabor logo adiante, porque a prestação de contas gera. As contas não prestadas e as contas rejeitadas, elas, por maneira de ofício, acabam desembocando no Ministério Público Eleitoral, que apurará aquelas situações. E visualizando ali indícios de abuso de poder econômico combinado com abuso de poder político, de falsificação de documentos, o artigo 350 do Código Eleitoral, há uma série de problemas que podem advir, mesmo do não eleito, mesmo do suplente, mesmo sequer do não suplente. Então, a prestação de contas é uma etapa importantíssima. Tanto é verdade que, de um determinado tempo para cá, 2009 para cá, a prestação de contas deixou de ser um procedimento administrativo e se tornou um procedimento jurisdicional, submetido ao juiz eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, se tornou eloquente esse episódio. É importante observá-lo e respeitá-lo. E é, sem dúvida nenhuma, algo que diz respeito à opinião dita pública, porque as pessoas ficam aguardando a declaração de patrimônio do candidato, o fluxo da prestação de contas, acessam lá os sites que disponibilizam esses dados. Então, nada melhor do que ter um critério idôneo, simples. Eleição não é uma coisa singela. É preciso que nós digamos isso. Não é uma coisa simples. A campanha eleitoral artesanal, que prescinde de advogado, de contador, de uma pessoa que pense a campanha política, isso pertence ao passado. Quem não estruturar-se logisticamente, um conselho que este advogado dá, não concorra. Se não tiver alguém que ajude a pensar o cronograma da campanha, se não tiver um contador que oriente desde a pré-campanha e um advogado que possa elucidar as dúvidas, é perigoso, é temerário, é arriscado e pode virar caro. Isso aí. Convicção, assim, plena. E também tem essa questão de saber se posicionar, eu sempre falo, né? O que acontece? Muitas vezes acontece uma crise ali no meio, né? Com essas coisas de internet hoje, sai ali alguma fala que fez há um tempo atrás, que retorna para a mídia, algum posicionamento que hoje tu estava de um lado, hoje tu tá do outro e retorna ali para a cidade. É sobre o quanto que eu dou espaço para isso e o quanto que eu quero falar sobre isso, né? E eu tenho um fato que chegou num candidato que olharam a relação lá no Divulga Cante, que é onde tu olha ali. Patrimônio. O patrimônio, e o cara era, tipo assim, milionário, né? E ele não aparentava, mas eram coisas de família, que tinha há muito tempo, uma pessoa super humilde e tal. E aí, quando ele descobre que aquilo ali as pessoas sabiam, ele olhou pra mim e disse assim, mas como as pessoas estão divulgando isso?
Ué, porque isso aqui tu declarou, depois que tu quer se tornar uma pessoa pública, é isso aí. Aí eles, mas por que eles querem saber as minhas coisas? Eu falei, eles não querem saber as tuas coisas de agora. Eles querem saber, lá no final do teu mandato, tu aumentou isso? O que aconteceu nesse tempo? Será que tu vai diluir o teu patrimônio ou será que tu vai aumentar o teu patrimônio? Porque tem gente que começa com 50 mil e termina com 3 milhões. É para isso que serve o Divulga Cândido. Não é para contar o Ministério Público lá, a Justiça não está pensando que nós estamos mostrando aqui. Não, vamos ver no final do teu mandato, se tiver alguma ressalva aqui, quanto que tu aumentou do teu patrimônio. Se tu é um cara de 50, ganha um salário de 10, vamos dizer, uma prefeitura aí, 10, 12, e aí lá no final tu sai com 2 milhões. Tocaste num ponto nevrálgico. Isso é que nem canal de dente. É que nem canal de dente. É importante isso porque a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, eles não auditam declaração de bens. Inclusive, a declaração de bens que é aportada junto com o registro da candidatura, ela não necessita nem de atualização, porque inúmeros patrimônios não são atualizáveis. Eles permanecem com um valor atribuído, eles só passam a sofrer atualização quando há um negócio jurídico em torno deles. Sim. Isso é uma determinação, inclusive, normatizada. Isso não é uso e costume, não, isso é determinação normatizada, escrita. Então, o que acontece? O objetivo maior é realmente isso. A pessoa, ela também não precisa se envergonhar de ter patrimônio. Ao mesmo tempo que aquele que não tem também não precisa se envergonhar, porque a legislação eleitoral brasileira não exige que a pessoa seja detentora de patrimônio para concorrer. Esse termo pertence ao passado. Né? Isso aí. O censo censitário, capacitário, lá do Império, que estabelecia a exigência de dotes, de valores, etc., passa um borrachão em cima disso. Agora, é preciso também levar em conta que aquele que pretende ingressar na vida pública, ele está abdicando de uma parcela da sua privacidade. Ele tem que ter essa noção. É preciso, é inexorável isso. A pessoa que tem a pretensão de ingressar na vida pública, na vida partidária, no exercício de atividades relacionadas ao mundo da política, ela necessita ter a noção muito, muito, muito presente, repito, muito presente, de que ela está abdicando de uma parcela da sua privacidade. Ela ficará visceralmente exposta. Começa na campanha. Hoje os mecanismos de transparência são absolutamente contundentes. Acesso, informação, claro que tem rigores de fiscalização e privacidades, elementos de privacidade. Entretanto, é imprescindível que haja obediência a isso. Porque se ingressa nessa atividade, bom, está ingressando na esfera pública, abdicou do silêncio, da privacidade, do mundo privado. Quando se ingressa nisso é necessário, tem que estar preparado, tem que ter sangue frio para isso. Provocações, tem pessoas que se especializam em provocar, criar ambientes, né, factoides. Mas o pré-candidato tem que ter a noção disso. Há um tempo atrás, tive um cliente numa eleição majoritária, empresário, que desistiu da campanha no curso da pré-campanha. Porque se deparou com algumas situações que o impactaram. Boataria, intrigas, e mesmo alguns comentários pertinentes, mas que ele não gostou. Evidente, vida privada, a vida inteira como empresário, se sentiu aviltado com alguns ataques injustos e alguns até caluniosos, e outros comentários literalmente naturais advindos do ingresso da personalidade dele no mundo da política. E ele se reuniu com a esposa, com o filho, e disse, olha, eu vou desistir. Eleição encaminhada, assim, eleição boa, um candidato bom, um cara bacana, mas que recuou por força dessa circunstância. Então tem que ter também um pouco de estômago. E aceitar isso. Aceitar. Agora, é uma contingência. É uma opção. Há casos também, eu faço o relato de um aqui, sem mencionar. Eu advoguei a um vereador que, por força de uma partilha de herança, ele recebeu um valor advindo de um inventário. E o incremento financeiro dele foi substancial, mas fruto de uma determinação judicial. O inventário é uma contingência da vida e da morte. Então, aquilo incrementou o patrimônio. E ele foi alvo de um sem número de ataques, inclusive foi parar numa comissão de ética da Câmara Municipal dele. Foi explicado, demonstrado, e depois nós fomos ver quem tinha dito o quê, quando e como. Se era calúnia, se era injúria, se era difamação. Bom, agora vamos ver os valentões, né? Os leões de teclado aqui, nós vamos ver quem é quem. Isso aí. Sabe? Porque tem muito de terror nisso também. O que acontece que eu sempre falo assim, né?
quando a galera chega lá, que é executiva, o pessoal tá formando lá o partido, nós vamos participar, nós vamos concorrer, nós vamos ter cabeça de chapa, não. Eles nunca contam pro vereador quando eles sentam lá na casa dos senhores para tomar um chimarrãozinho. Eu sempre falo isso porque a primeira conversa eu tenho que ter em casa, tá? Então vamos falar a verdade. Eles vão chegar lá no senhor, porque eu já fiz isso, eu sei como é que faz muito bem. E vão dizer assim: olha só, fizemos uma pesquisa. O doutor está muito bem na pesquisa. Eu vi o nome do senhor na pesquisa. O senhor tem que concorrer. Aí vai lá, o senhor vai dormir, mas o senhor não quer ser candidato, tá? Mas tem um negócio no ser humano que é talvez a preposição de querer fazer mais, estar num ápice assim que já fez tudo na vida, talvez vou fazer uma outra coisa diferente. Tem a questão do ego, né? Que o ego é uma coisa muito difícil de todo ser humano lidar. E o cara, ele dorme não sendo candidato e quando ele acorda eleito. Ele acorda eleito e tá tudo ali. Ele apagou todo o resto, ele sentou com a esposa sentou com o marido, sentou com a família, com os filhos, eu sou candidato, ok. Quando ele chega lá para encaminhar a documentação, a gente fala, não, a gente precisa aí dos seus bens, o que o senhor tem? Não, mas isso não. Não, mas nós precisamos. É documento? É documento, a gente tem que colocar aqui. Ok, conversa. Aí tu tem que ir de novo na cada pessoa e começar a conversar de novo. Porque ali nós temos um entrave que é a documentação, que não sei se o cara quer mostrar. Passamos esse entrave, beleza. Quando chega o dia da convenção, ele olha para a cadeira do lado e ele vê que o compadre lá do meu irmão também está concorrendo. Para quem que vai ser o voto daquele cara? Então, o jogo que era só eu, era um campo aberto, eu comecei a ver os carinha do lado. E a gente se conhece. E as famílias se conhecem. As companhias. Então, aqueles votos que eu tava pensando que era tudo meu, já vai dividir. Metade pra ti, metade pra mim. E aí tem a filha do cara que é jovem que vai querer votar no outro lá que é jovem. E todos esses entraves acontecem na pré-campanha. Então, até lá, tu tem o tempo de resolver mesmo se tu quer ir ou não. E é como o doutor falou, tem que ter estômago. Tem. Porque tu vai dormir muito bem, tu vai acordar às 4 horas da manhã com alguém falando alguma coisa de ti, falando da tua família, afrontando teus familiares nas ruas, porque município pequeno é assim, falando com professor. Eu já passei por isso. Professor falando coisas na escola, porque meu avô era um vereador, que ele era de oposição. Então, naquelas épocas lá que tinha as greves, ele ia para a rádio da cidade e falava. A professora chegava em mim no colégio público e dizia assim: e aí, então, não vai para a rádio hoje falar mal de nós? Então, tem que estar preparado para isso. Perguntam isso, tu nunca vai concorrer? Eu não. Coisa mais boa é chegar em casa, né, doutor? Dormir tranquilo, né? É verdade. Tu mencionaste um episódio que é do cotidiano de uma pré-campanha e que resulta depois lá numa enorme decepção. Então, é preciso que o pré-candidato, que é a pré-candidata, se tem a pretensão de se confirmar adiante como candidato ou candidata, saiba que há, sim, uma parcela de renúncia da sua privacidade. E que a documentação atrelada à patrimonialidade, ela pode ser feita à mão, um PDF, encaminha lá no... Enfim, tá bem. Não assim, porque ninguém mais faz isso. Mas é preciso, não precisa... E também tem uma questão importante. Houve um erro redacional no dispositivo do artigo 11, lá que fala na declaração de bens. Bens não significa o conjunto da patrimonialidade. Patrimônio é um conjunto geral. Os bens são partes específicas. Então é importante levar em conta isso também. E aí entra a orientação jurídica, é evidente, né? Alguém que possa discernir e explicar pormenorizadamente. Muitas vezes o advogado tem um funcionamento como um psiquiatra, como um clínico geral que auxilia. E aqui eu gostaria de fazer uma outra menção também, se tu me permite, dada assim a profundidade da nossa conversa aqui. Tem um aspecto emocional. A pessoa tem que saber se ela está apta à vida pública e tudo que significa. Porque isso compromete, às vezes, casamento, filhos, parentesco. Eu tive clientes que exerceram mandatos por um curto espaço de tempo, dado o aviltamento da sua vida privada. Tive clientes que abandonaram todos os negócios, venderam tudo, foram morar em outro estado, não se desfiliaram de partidos. E outros que permanecem na atividade partidária, política, exercendo mandatos sucessivos, mas cientes de que não é exatamente o mundo da atividade privada. É uma exposição que muitas vezes massacra. É preciso ter essa noção, as pessoas têm que ter essa noção. No curso do exercício do mandato, se perceber que não é aquilo, exerce só aquele, depois não se recandidata. Ou se está apta e percebeu que consegue resistir a esse tipo de ataque, a esse tipo de crítica. Eu lido com os extremos porque são os que acontecem. Isso aí. Elogio, crítica, ataque. Enfim, o mundo é feito disso, de A a Z.
Mas é preciso ter a noção. E, paralelamente a isso, existe um mundo jurídico. O parlamentar que exerce uma atividade numa Câmara Municipal, ele tem que conhecer a lei orgânica, o regimento interno. Ao mesmo tempo, ele foi candidato, ele tem que obedecer à lei eleitoral. Presidiu a casa, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Há um cipoal de obrigações. Não é só concorrer, não são só floreios. Tem o ônus e o bônus. E é preciso ter respaldo nisso. E eu insisto nisso de maneira veemente. Assim, eu não abdico dessa tese. Tem que se cercar de elementos técnicos que tenham aptidão, vivência. Não adianta o curioso. Verdade. É importante ter a noção da responsabilidade. Porque a um determinado momento no exercício da atividade, o poder ele também tem o componente do isolamento. A decisão derradeira é do titular do poder. É do titular do poder. Ele tem um momento que ele tem que decidir sozinho. Porque a responsabilidade formal é só dele. Então tem que ter esse cuidado. Então, para isso, para tomar uma decisão sã, uma decisão que ele possa depois, mesmo que dali se possa discutir alguma coisa, que ele tenha a noção da boa-fé, que ele fez aquilo com razoabilidade, que ele teve uma orientação, que ele refletiu e que ele, num determinado momento, tomou a melhor decisão em torno do interesse público. Porque o gestor, o parlamentar, ele tem que tomar a decisão não de acordo com aquilo que é melhor para ele. Ele tem que tomar a decisão de acordo com o interesse público, que é o do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, moralidade, transparência, eficiência. Qualquer personalidade do mundo da política, em qualquer esfera da administração ou de qualquer poder, está submetido, subordinado a esses ditames. Então, assim, tem esse momento. O senhor, a senhora foi guindada, a pesquisa mostra. Aí já se acha, tá bem? Vai-te embora. Concorre, se elege. Prestação de compromisso. Presta compromisso. Assume, juramento. Bom, agora é presidente da Câmara. É prefeito. Responsabilidades. Então, isso é uma guinada na vida da pessoa. Então, tem que ter a noção de que não são só os momentos festivos, os coquetéis, a festa da vitória. Tá, muito importante. Mas tem lá a responsabilidade. E essa responsabilidade se desdobra em responsabilização. Então, tem que ter tem que ter lucidez. Acho que essa é a palavra, tem que ter lucidez na tomada da decisão, depois na execução, em tudo, né? Bom, tá quase o nosso tempo, né? Vamos entrar num assunto bem rapidinho, então, antes da gente terminar, porque eu fico ali me apontando, terminou o tempo, eu faço que eu não vejo. Já me apontaram. Eu nem olho pro lado, já né? me apontaram para 10 minutos, eu estou ignorando eles. Vamos falar uma coisinha aqui. Eu quero puxar esse assunto aqui para vocês entenderem, tá? Porque 2024 tem eleição e aí a gente tem as federações. Tem um monte de município pequenininho aí que tá preocupado, tá? Porque a federação sempre fala assim, a federação eu gosto de falar, porque daí... Tá, isso aqui depois a gente resolve, porque aqui é no canetaço, a federação. E aí a gente tem uma federação que tá aí, que é a do PSDB com o Cidadania, né? Que é com Cidadania. E aí tem vários municípios que eu tô passando e falando, Thaís, e aí como é que é? Eu quero que o senhor dê uma palavrinha, o senhor é a favor da federação, se gosta dessa estrutura, se não gosta, dá uma pincelada aí mais ou menos de como é que funciona a federação, porque lá na ponta, o cara lá do município pequeno, ele não sabe. A federação é uma burla à coligação. É uma coligação sofisticada, federação de partidos. Quais são as diferenças estabelecidas entre a federação e a coligação? A coligação, efêmera. A federação, um caráter permanente. A coligação, ela desaparece, ela esboroa no dia da eleição. A federação se desdobra, inclusive, no exercício dos mandatos parlamentares com a ordem de suplência. A coligação, ela finda a eleição. Na próxima coligação, na próxima eleição municipal ou estadual, ela pode se repetir, ela pode não trazer todos os mesmos partícipes, pode incluir partido, excluir partido. A federação ela é formada por aquelas siglas que estão ali em federação, que tem um caráter nacional de duração mínima de 4 anos. O TSE examina a possibilidade de responder uma consulta sobre o ingresso de partidos novos na federação. Que o partido que resolve renunciar à presença dele na federação, ele fica impossibilitado de participar de outra federação e de receber os valores advindos dos fundos de campanha. Então, é uma punição demasiadamente drástica. Eu te confesso, com toda a franqueza e elementos de natureza científica, que fundamentalmente as minhas opiniões são atreladas a isso, que ela, a rigor, ela não é um instituto apto a um país como o Brasil, que é territorialmente continental. Os partidos políticos têm um tombo na Constituição lá, como se fosse partido necessariamente de caráter nacional. Isso é uma falácia.
Os partidos não têm desempenho nacional. Os partidos têm desempenho regional e municipal. E o partido tem autonomia para isso. Olha, nós não queremos investir em determinado segmento de Estado, porque não tem capilaridade, não interessa. Nosso nicho é no Nordeste, no Norte, a região Sudeste, a região Sul, e é isso. E isso é legítimo. Isso é correto. Então nós temos uma ficção em torno do Partido Nacional. E a federação só agravou isso. Então é importante que o Partido Municipal saiba lá que eles, vinculados à federação, têm que obedecê-la no município. É vinculante, é obrigatório. Creio que muitos dos partidos que abdicaram da federação lá em 2022 pensaram no futuro, porque é uma camisa de força. Às vezes há um desentendimento. E nos municípios nem sempre a reflexão é a mesma do parâmetro estadual e municipal. Basta ver aquela outra farsa abominável que foi a verticalização das candidaturas. Sim. As realidades locais, elas não são as mesmas nacionais. E tu estás diante de um advogado que pensa algo que pode ser tido assim até como absurdo. Não, eu penso na necessidade de estabelecer a autonomia dos partidos estaduais. A Itália tem em torno de 500 agremiações partidárias. Por quê? Porque lá as autonomias são locais, municipais. Não existe um padrão de partido nacional. Ele também existe. Agora, é preciso autorizar também autonomias, oxigenar esse cenário. Mas no que tange à federação, aqui no Brasil, há sim necessariamente a obediência, sob pena da não registrabilidade dos nomes. Se tiver uma candidatura estranha, um partido estranho, a prevalecer o cenário jurídico determinado verticalmente pelo Supremo Tribunal Federal, a mínima desobediência vai impedir o registro daquela federação. Então, as federações têm um paradigma nacional, todas elas são constituídas, salvo engano, são 4, né? Acho que são. Federações nacionais, elas se repetem na eleição municipal. Só que muitas vezes há uma incompatibilidade. Muito provavelmente candidatas e candidatos à vereança abdicarão de suas candidaturas por desconformidade em razão do formato que se estabeleceu. Sim. Então, é uma realidade jurídica e política, fruto de decisões de cúpulas nacionais que registraram um estatuto no TSE. A federação tem um documento próprio, que é o estatuto. Seria o seu regimento interno. As coligações não têm isso. Nunca tiveram, nem terão. Foram, inclusive, extintas. A coligação só subsiste para a eleição majoritária. Presidentes, governadores, prefeitos. Essa sim. Diria, um teste de sobrevivência da federação. Se ela passar pela eleição municipal, se os partidos que estão federalizados entenderem no Congresso Nacional, leia-se Câmara e Senado, de manter, é uma experiência, porque a eleição municipal é a que vai definitivizar isso. Se deu certo, se não deu. Se é convincente, se não é. Mas, juridicamente falando, os mecanismos das federações nacionais repercutem na eleição municipal. Tá. Agora, a federação pode se coligar. Sim. Eu diria assim, com toda franqueza, tá? É esdrúxulo. Eu diria que é exótico. Eu diria que não deu certo, não é compatível com o sistema brasileiro, da dinâmica local, porque nós tivemos algo que tu mencionaste aqui. Interessante. Nós teremos menos candidatos esse ano nas nominatas e mais fundo partidário e fundo eleitoral. Ficou atrativo, mas tem menos. Então, muito provavelmente, em alguns municípios, os partidos terão uma enorme dificuldade de formar as nominatas por talvez um contingente maior de pretendentes e um número exíguo de vagas. Isso aí. Transmudando isso em discurso para efeitos de formação de federação, se torna ainda pior se há um volume maior de pré-candidatas e pré-candidatos, porque tem que adequar na federação e obediência sempre às questões relacionadas às reservas de gênero. E aqui eu volto a insistir, não é 30% de mulher, 70% de homem. É 30% no mínimo de um gênero e no máximo 70%. Isso precisa ser elucidado, tem que ser ensinado em sala de aula, isso. Para vocês entenderem quem está lá na ponta, então vamos pegar um modelo, tá? Tem várias cidades que, historicamente, os partidos não se conversam, não se coligam, são, né? Um é de um lado e outro é de outro. Reciprocamente. Isso aí, né? É aquela coisa da cidade que acontece, todo mundo sabe. Fulano concorre por esse, fulano por quê. Então vamos fazer aqui um lúdico, tá? Partido A e partido B. Lá em cima, na federação, lá em Brasília, lá decidiram que eles estão em federação. Quem vai decidir quem é o cara que concorre? Pois é. Quem vai decidir? O presidente da federação. E como é que ele escolhe? Ele abre o celular, eu sempre falo assim, olha assim, gostei mais da foto desse ou desse. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é que mandou a ordem por último. Isso aí. Tem uma hierarquia aqui, vamos obedecer isso aqui. Isso aí. Então, assim, é o mundo real.
Nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui no iceberg o mundo real, a política como ela é. Então, a rigor, a eleição municipal é um grande laboratório da legislação eleitoral, com reflexos no pragmatismo, na crueza da campanha. Bom, nós temos uma federação, uma pré-candidata aqui disse que vai desistir, porque ela não tem relação com aquele outro que foi prefeito, vai concorrer aqui, ou vice-versa. Então é a mesma coisa, é uma dinâmica muito peculiar. Menos candidatos, porque diminuiu o número, né? 100% mais um, como tu mencionaste. Então se tornou assim, realmente... vamos lá. Tu sabes também disso. Nosso público, telespectador, tem que também saber disso. Uma eleição nunca é igual a outra. Isso aí. A eleição de 24 não é a de 22 e também não é a de 20. Nós temos outros cenários jurídicos, sociais e políticos. As composições são rigorosamente distintas. Dizer que as eleições são idênticas... Vou dar um exemplo do futebol aqui. Sou gremista. Aquele jogo do Grêmio e Corinthians. Não precisa falar mais, quem é gremista sabe do que eu estou falando. Se fosse anulada aquela partida e fosse marcado aquele pênalti e ele fosse refeito o jogo, só o pênalti, nós não sabíamos se a escalação do Grêmio seria a mesma, do Corinthians seria a mesma, se o árbitro seria o mesmo, se o goleiro seria o mesmo, se a bola seria a mesma. Não é o mesmo jogo. Mesma coisa a eleição. A eleição de 24 não é a de 22, não é a de 20, que não foi a de 18, que não repetiu 16. É completamente diferente. Porque para a grande maioria do eleitor, vota domingo, está cumprida a missão. Agora, para os demais, continua. O eleito exerce o mandato. E o resíduo da eleição? Tem a prestação de contas, tem a impugnação de mandato, tem todo o desdobramento, tem o exercício do mandato, enfim. Mas é importante ter a noção de que a eleição é um fenômeno importante, que é preciso ter a convicção de que as pessoas podem modificar os cenários, escolhendo o melhor. O voto nulo é uma opção legítima, mas será que ele resolve? Será que ele é útil? Será que ele tem um componente pedagógico? Não creio. Ele é legítimo, indiscutível. Como diz um ex-cliente meu, é uma matéria que tem muita discussão. A discussão supera a discussão. Tá? Então, é importante pensar que o munícipe, que o vereador, ele tem importância, mas é preciso também saber onde fica a Câmara Municipal e quem são as bancadas e os vereadores. As pessoas têm tempo para ir em festa, supermercado, shopping, velório, farmácia, fazer jogging, conversar, etc., mas não vão até a Câmara Municipal da sua cidade. Não sabem quem são os vereadores, quem são as vereadoras. Essa omissão é imperdoável, porque se a pessoa é assim, os filhos serão assim também, desinteressados da política. É impossível dar as costas à política, porque a política está impregnada no cotidiano. Nós não podemos ser pessoas, podemos não ter militância partidária. Agora, a vida política do seu município é imprescindível. Tem planta de PTU, tem plano diretor, tem discussão de impeachment de prefeito, tem um contingente de assuntos. As pessoas precisam estar inseridas e ter a noção de que isso é importante, porque tudo isso diz respeito ao seu imposto, à sua vida. A vida acontece na cidade. É isso aí. Bom, vamos encerrando então, para ninguém mais fazer balanço aqui para mim, né, que agora pararam. Muito obrigada, tá, por ter nos presenteado aí com a tua presença. Tô muito feliz de te receber aqui. Assim, é uma aula, né? Por mim, eu posso ficar horas. Quem gosta de política, fica horas, né? Eu sempre falo, quem gosta. E seja muito bem-vindo sempre que quiseres vir, tá? Tem o nosso convite aí. Eu falei para ele antes aqui no bastidor, tem umas pessoas que eu não quero que venha. Então, se o senhor, né, o doutor pode sempre vir aqui, é sempre muito bem-vindo. A gente sempre sempre aprende, né? Eu sempre falo, a gente sempre acaba aprendendo. Na política é o dia a dia isso, né? Tudo, tem coisa que é no feeling, mas tem coisa que a gente precisa dos profissionais e que são os melhores da área como o senhor. Muito obrigado. Eu quero renovar meu agradecimento, a oportunidade de estar aqui. Eu assisto as postagens, os vídeos em sua inteireza e me sinto lisonjeado por ter sido a pessoa da vez de vir aqui, ter sido contemplado com essa conversa boa contigo, conversa franca, a conversa do mundo real, uma conversa sem, assim, molduras, não é? Uma verdade dita como tem que ser, que elucida, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão, vão gostar desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de voltar, porque sempre tem coisa para falar. Sou muito franco, muito sincero. E agradeço, sem dúvida nenhuma, a oportunidade desse diálogo, dessa pauta livre. Enfim, é importante tratar de um assunto que diz respeito ao cotidiano. Muito embora as pessoas pensem, é política, é eleição. Cuidado, isso é importante, isso está na tua vida. Então, quero te agradecer aqui, assim como se diz no direito, penhoradamente, muito feliz, me senti muito à vontade e quero te parabenizar pelo projeto, pela idealização, pela execução e, fundamentalmente, pela prestação de serviço público
que o Iceberg presta, multigeracional, intenso, cotidiano. Isso faz parte. É assim que tem que ser. Meus parabéns. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Iceberg. Valeu.